Vida e Saúde já está no ar, que bom estar aí na sua presença, que bom que você está aqui com a gente. Olha, o programa é curtinho, então fica ligado porque tem muitas dicas que podem transformar a sua vida. Durante essa semana a gente tem falado sobre o diabetes e hoje a gente vai entender um pouquinho o que fazer para prevenir o diabetes, mas de verdade, alguma coisa que seja realmente diferente daquilo que você tem ouvido por aí ao longo do tempo. Nós também vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades a respeito de exercício físico, dores, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Daqui a pouquinho a gente acompanha e aprende juntos aqui no Vida e Saúde. E é aqui que você aprende também como aproveitar melhor, como aproveitar integralmente os alimentos. A casca dos legumes, das frutas, será que a gente precisa mesmo dispensar? Daqui a pouquinho você acompanha e aprende junto comigo sobre esse assunto importante de saúde também. Sabe que você pode interagir com a gente através do Facebook, através também do nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá você tem programas anteriores, lá você pode sugerir pautas novas. Se você está passando por alguma dificuldade ou você conhece alguém que está precisando de uma dica, uma informação mais direcionada, escreve pra gente que isso pode sim virar assunto aqui de um dos nossos programas Vida e Saúde. Eu converso agora com o Dr. Elias Oliveira Lima. Tudo bem, doutor? Ótimo. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Obrigado. Pode sentar. O doutor Elias está com a gente durante toda essa semana. Ele está aqui fazendo o plantão aqui no Vida e Saúde, falando sobre o diabetes, mas de uma maneira totalmente inusitada. Tem muita coisa por aí que realmente é mito, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre mitos e verdades, e tem muita coisa que a gente precisa realmente prestar atenção, né, doutor? Com certeza. Nós vimos falando desde segunda-feira que a grande desmistificação do diabetes é acabar com essa coisa de hereditário, de sem saída, de tomar remédio o resto da vida. E descobrimos o meio de que cada um pode se livrar dessa doença. Graças a Deus. Olha, na verdade, assim, muitas pessoas ficam preocupadas quando vão fazer um exame e descobrem, o médico fala, olha, você está um pré-diabético, ainda não é considerado diabético, mas seu açúcar está lá em cima, você tem que se cuidar. E aí, muitas vezes, ou são indicados os medicamentos, ou a pessoa, por conta própria, começa já no intuito de tentar resolver um problema, começa a tomar medicamento já para diabético. Qual é o risco disso, doutor? O risco é substituir a ação do pâncreas, a nossa ação preventiva do organismo. Eu quero dizer que, a título de ficar muito claro o assunto da prevenção, de que quando surge uma doença, no caso nós estamos tratando do diabetes, aquilo significa que o sistema imunológico do corpo foi vencido. Não é naquele momento ali apenas que a doença está surgindo. A doença, pelos maus hábitos que a gente já falou aqui essa semana, ela lutou contra o sistema imunológico, às vezes anos. E está vencendo. E agora está vencendo. Então é necessário um corte. Até eu poderia usar a expressão que muitos temem, mas ela cabe aqui, radical, um corte radical. Então, qual é a ação do medicamento? O medicamento é hipoglicemiante ou diminui a presença do açúcar no sangue. Certo. Mas esse é o trabalho do pâncreas. O pâncreas é que produz naturalmente no organismo a insulina. No momento em que já existe uma substância fazendo esse trabalho, o pâncreas tende a relaxar, diminuir sua atividade. E este aí é o princípio da ação dessa enfermidade chamada diabetes. Então seria o contrário, seria intensificar ações efetivamente preventivas. Para estimular o funcionamento do pâncreas. Exatamente. Olha só, então na verdade é perigoso a gente fazer isso, até por conta própria, ou mesmo que o médico indique, na verdade. Então vamos falar assim, como é que a gente deveria fazer para prevenir o diabetes, doutor? Do mesmo modo... Sem os medicamentos. Claro, sempre. Do mesmo modo em que eu procurei especificar logo no primeiro dia, na segunda-feira, que o diabetes, de uma forma bem simplificada, não é nada mais do que uma montanha de comida e nenhum exercício, você vai inverter essa equação, essa balança aí,
essa gangorra. Você vai fazer muito exercício e quase nenhuma comida. Agora, tem muita gente que está pré-diabético que realmente não tem o hábito do exercício físico e que vai ter dificuldade em começar o exercício físico. É muito bem dito. Você colocou muito bem. A pessoa já é diabética porque não se habituou nunca a fazer exercício físico. Mas talvez, em vez de chamar atenção para tomar medicamentos, este índice elevado do açúcar e essa expressão que é muito usada, pré-diabético, deveria despertar a pessoa para cair a ficha, resolver começar a andar, fazer algum trabalho. Certo. E o grande problema da prevenção é que alguém diz à pessoa, você precisa caminhar 1 hora por dia. Ora, se esse indivíduo não caminhava nada, não tem hábito nenhum, como é que vai começar no primeiro dia? Tem que começar aos poucos, né? Eu digo sempre, se você caminha 10 minutos, olhe, 10, indo até aquela esquina, 10 minutos e volta, você já fez 20. Tá. E cada dia basta um único minuto. Você vai 11 e volta 22. Em 10 dias você vai estar andando 40. E você estará resolvendo o problema. E não sente tanto essa progressão. Absolutamente. Agora, o senhor fala uma coisa muito interessante que é diminuir os carboidratos, por exemplo. E tem muita gente que fala assim, nossa, meu exame deu alterado, mas eu não como açúcar, eu não... Como é que precisa ser feito nesse momento, então, que está diagnosticado, você está um pré-diabético ou você já está considerado diabético? É necessário, do ponto de vista agora da alimentação, lembrando apenas que o exercício precisa ser diário. Se você come todo dia, como é que você vai fazer exercício 3 vezes na semana? É quase uma tolice isso. Verdade. Do ponto de vista do nosso problema hoje aqui, sim, diabetes. Sim. Então, no que se refere à alimentação, a pessoa deveria lembrar-se de separar as coisas. Uma coisa é qual é a alimentação ideal para a minha vida. Isso depois que você resolver o problema, o risco que você está correndo, você vai, com orientação de uma nutricionista, de um nutrólogo, você vai escolher. Mas neste momento, é um momento de agir com, eu diria, com firmeza e rapidez. Você precisa afastar. Tratamento, tem que ser radical nesse começo. Você precisa pensar que aquilo é um tratamento. Então você afasta as massas. E quando as pessoas falam massa, bom, então não vou comer macarrão. A massa mais frequente da alimentação de todo mundo é o pão nosso de cada dia. É o pão, com certeza. Então, olha, o doutor está falando aqui, é uma coisa que parece impossível, mas ele está falando que não é uma alimentação de manutenção, é uma alimentação específica para resolver esse problema agora. Controlou o problema, aí vai voltar para uma alimentação de manutenção, que também deve ser ideal, né? Com certeza, deveria ser absolutamente integral e deve privilegiar, por exemplo, a alimentação da manhã, frutas. Sim. Então, se você utiliza metade do que você vai comer de frutas, metade do problema está resolvido. Está resolvido. Ao meio-dia, metade saladas, principalmente as hortaliças cruas. De novo, metade do problema você já resolveu. E à noite, eu já disse isso aqui algumas vezes no Vida e Saúde, o melhor jantar do mundo são as frutas. E agora um detalhe muito importante, muita gente pensa que frutas não podem ser utilizadas pelo diabético. Isso é o maior absurdo. Fruta tem frutose, é diferente da glicose. O diabético precisa da frutose mais do que qualquer coisa. Isso mesmo. Olha, a doutora Elias está aqui desmistificando o diabetes. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e amanhã eu espero o senhor aqui de novo. Ótimo. Daqui a pouquinho você acompanha aqui comigo como aproveitar os alimentos de maneira mais integral. Então, o que ele está falando aqui, você vai acompanhar ainda no programa de hoje, uma maneira de aproveitar esses alimentos. Agora é hora de falar com Idi. Pode vir aqui, querida Idi, já esteve aqui no Vida e Saúde, bem-vinda. E a gente vai falar sobre exercício, mas você não vai falar linda desse jeito sobre exercício, né? Nós não vamos fazer. Eu tô mostrando como o exercício deixa a gente melhor. É verdade. Hoje eu vim com umas plaquinhas. Perdão. Mitos e verdades. Eu vou ficar com uma plaquinha pra mim.
Olha, esse quadro é o seguinte, eu tenho aqui algumas perguntinhas bastante comuns que muita gente pensa, muita gente fala por aí, muita gente dita por aí, e a gente vai descobrir se essas falas e essas ideias que rolam por aí são realmente verdadeiras. Desmistificar também. Como o doutor falou anteriormente, a gente vai desmistificar também algumas coisas da atividade física. Exatamente. Olha, a Edné, ela é educadora física, trabalha aqui na Clínica Adventista Vida Natural. E vamos começar logo falando o que eu tenho aqui, olha. Sentir dor após a atividade física é sinal de que o exercício está funcionando, está fazendo efeito. Muita gente acha que sim, Teru, sabia? Eu acho que é verdade. Então, mas é mito, Teru. Ah! É mito. Por quê? Uma leve dorzinha é normal a gente sentir porque o nosso músculo está sendo exercitado. Então, ocorre algumas microlesões no nosso músculo. Só que sentir dores não significa que ele está sendo trabalhado de forma correta. Então, o melhor seria procurar um educador físico, procurar um profissional onde você malha, tá? Para ele te dar um treino adequado, para começar com pesos leves. Tá? Então, quer dizer, eu não preciso, por exemplo, estou sem fazer exercício, atividade física nenhuma, comecei a fazer, sentir dor não significa necessariamente que eu estou trabalhando corretamente. Sim, desde que você esteja sendo orientado. Tem pessoas que não fazem atividade física e começam a fazer atividade com pesos elevados. Tá? Isso, muita intensidade. Então, isso vai causar dores sim, mas isso não quer dizer que você está trabalhando de forma correta, né? Tá. Vamos pro próximo, então. Eu errei o primeiro, hein? Cãibra indica desidratação. Não, acho que é mito. Cãibra acho que tem a ver com... Potássio? Falta de alongamento, quem sabe. Você acertou uma, mas errou a outra. Então, é verdade. É verdade? É verdade. Desidratação? É verdade. Nossa, tá feia a coisa aqui hoje. Não, mas por quê? O nosso músculo, ele precisa estar hidratado. Né? Então, assim, muitos acham que, nossa, eu estou com cãibra, falta de potássio, vou comer uma banana. Quem nunca escutou isso? Todo né? mundo fala então, isso. Só que a contração muscular tem muito mais a ver com falta de magnésio e sódio do que com o potássio. Porque, então, se a gente sentir algum tipo de cãibra, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se hidratar. Então, geralmente o músculo está desidratado. Então, a gente tem que hidratar esse músculo e fazer alongamento na área afetada. Mas essa hidratação tem que ser feita, por exemplo, sentir dor, vou beber água, já ajuda? Ou ela tem que ser feita assim, com manutenção? Você tem com que tomar manutenção, sempre? Porque a cãibra já está indicando que você já está desidratado, que o músculo já está desidratado. Então é importante, como a gente sempre fala, e no Vídeo de Saúde a gente fala muito sobre a água, a gente tem que manter o nosso corpo hidratado. Certo. E o nosso corpo é composto, a maioria de quê? Músculos. Olha, é proibido fazer atividade física durante a gravidez. Isso é mentira, com certeza. Eu imagino assim, que isso já foi o tempo que se imaginava isso. Agora eu acho que... A mulher não podia fazer esforço. Aí antigamente falavam que... por risco pro bebê, sei lá. De perder a criança. Eu acho que a grávida precisa fazer exercício físico. Então, Teru, é um mito. Você disse tudo, é um mito. É mito porque se estiver tudo bem com a mãe do bebê, né? Se estiver tudo bem com a grávida. De risco. Isso. E o médico liberar, pode sim fazer exercício físico, porém, eu oriento até o 8º mês. Aí depois do 8º mês, sim, já diminui a intensidade. Lógico que você já vai fazer exercícios de baixa intensidade. Eu falo pra Teru porque ela tá grávida, então você... O que a baixo pessoa impacto. grávida vai procurar? Vai fazer uma hidroginástica, ela vai fazer ginástica localizada, sem peso. Certo. Tá? Pilates, o Pilates legal. também, o Pilates é muito bom, principalmente com bola, que vai ajudar até no alongamento. E o Pilates, ele trabalha uma área muito boa do períneo também, que é essencial para quem está grávido, porque vai ajudar... Fortalecer essa região do quadril, isso, né? Vai ajudar no horário do parto. Outra dica aqui que pode ser considerada verdade ou mentira, que é o seguinte, o exercício aumenta o apetite. Então, eu acho que muitas pessoas falam, né? Mas eu não sei o que acontece, eu pratico atividade física, mas eu chego em casa com muita fome e devoro qualquer coisa. Eu acho que ele regula o apetite, eu não acho que ele aumenta, não. Eu acho que ele regula o apetite. Vou colocar como mito. E realmente ele é um mito. É? Sim. Pesquisas comprovam já que o exercício físico regular, ele diminui a fome. Porque quando a gente se exercita, a gente libera hormônios do bem-estar.
Outra coisa é que a gente, tipo, diminui a ansiedade. Normalmente a gente come muito por ansiedade, né? Exatamente o que eu ia falar. Então, ele libera hormônios do bem-estar, isso ele diminui o estresse e a ansiedade. E são 2 fatores essenciais que fazem, digamos assim, a pessoa comer mais. Verdade. É o estresse e a ansiedade. Verdade. Olha só, eu tenho aqui tempo para mais uma, Ide, que é o seguinte. Pessoas que praticam atividade física precisam de proteínas extras. Eu acho que é verdade. Depende do objetivo. Peraí, deixa eu falar. Eu acho que é verdade para quem quer, por exemplo, construir músculo, aumentar a musculatura. Tu vê, né? Se eu te falar que é mito. Sabe por quê? Mito, gente. Isso, é um mito. Porque se a pessoa tiver uma alimentação adequada, ela não precisa. Porém, uma pessoa que pratica atividade física intensa, mulheres grávidas e adolescentes que estão em fase de crescimento precisam de uma dose extra de proteínas. O que será isso? Suplemento? Não. O que será isso? O que eles precisam, na realidade, é aumentar o consumo na alimentação. Mas numa alimentação saudável. O nosso músculo é interessante. O nosso músculo, as pessoas acham, isso é um mito, de achar que o nosso músculo é só proteína. Nosso músculo útero, pasmem, 70% é água. E só 22% proteína. O que isso significa? Que um músculo bem hidratado vai se exercitar melhor, diminuir a cãibra, como a gente falou, e que a gente não precisa de suplementação de proteína. É um mitão. É um mitão esse. O que a gente precisa sim é de uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, que vocês passam direto aqui no Vídeo Saúde, a gente está vendo isso, como a gente substituir proteínas ruins pelas proteínas boas. Certo. Né? Então isso sim vai ocasionar um ganho de massa adequado e não suplemento. Tá certo, Ide, desmistificou bastante coisa. Obrigada pela participação, viu, Ide? Eu que agradeço. Vamos para o intervalo, na volta você acompanha comigo como aproveitar melhor os alimentos de maneira integral. Daqui a pouquinho a gente volta.